relevante para ser discutida. Você tem que discutir pobreza e não desigualdade. Ah, mas os protestos são enormes, o povo se insurgiu e agora o Chile acordou. Não tem nenhuma matéria que confirma alguma manifestação maior do que 30 mil pessoas. E contexto, Santiago é mais ou menos do tamanho do Rio de Janeiro, um pouquinho menor. A maior confirmação de uma manifestação que eu consegui ver foi 30 mil pessoas. E isso foi num show que era, pelo jeito, contra a intervenção na Venezuela. Então, não necessariamente é... Entendeu? Então, não é a grande população da periferia que se acordou para se insurgir. Não é. E teve uma quantidade bem grande de vandalismo? Sim, você teve incêndios em transporte público, em metrôs, em ônibus, etc. Tacaram fogo no prédio de uma empresa de energia elétrica, porque o preço da energia elétrica subiu, já vamos conversar disso. E isso fez o Pineda, que é o presidente atual... Algumas pessoas acham que a presidente ainda é Bachelet. Não, a Bachelet já saiu. E vale lembrar também, ela tá envolvida na Lava Jato. Então, que é a presidente de esquerda que saiu. A de esquerda... fez umas burrice lá, mas acabou com... Não transformou o negócio na Argentina, certo? Agora é o Pineda, e o Pineda respondeu esses protestos com... decretar uma porrada de coisa, jogar exército na rua, polícia na rua, e muita gente tá falando, cara, você exagerou. Tá, a gente pode até discutir isso, mas eu acho que é uma das coisas que faz os protestos parecerem tão gigantescos. É tipo, não, tem milhares... Confunde escola de Chicago, Milton Friedman, etc., com liberalismo clássico, com libertarianismo, anarcapitalismo, ultraliberalismo. Gente, não precisa usar o termo ultraliberal. Tem um termo, se chama libertário. Mas enfim, essa galera da escola de Chicago, né, os Chicago Boys que montaram lá o negócio todo no Chile, mais ou menos, de maneira bem geral falando. Meses antes de Bolsonaro ser eleito, uma coisa já estava clara. Paulo Guedes seria o nome de sua administração para comandar a economia. Pouco conhecido até então, Guedes promete tocar um novo projeto econômico, pautado em uma agenda neoliberal de privatizações de empresas e enxugamento da máquina pública. Foi um casamento que causou estranhamentos e incertezas na mídia. Um dos motivos para isso é que Bolsonaro nunca se identificou tão diretamente com o pensamento ultraliberal de Guedes, apesar de seu aceno ao mercado durante a campanha. O senhor tem um perfil bastante diferente, é como se um casal tivesse, personalidades opostas. O senhor era até pouco tempo estatista e o senhor Paulo Guedes... Esse tipo de casamento não é exatamente novidade. A união entre economistas neoliberais e políticos militares tem um famoso precedente na América Latina.
a ditadura chilena comandada por Augusto Pinochet nos anos 70. O centro da política econômica de Pinochet foi elaborado por um grupo de intelectuais conhecidos como Chicago Boys, economistas chilenos que se especializaram na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. A escola é até hoje referenciada como um dos principais polos de disseminação do pensamento neoliberal, e foi justamente lá que Paulo Guedes fez seu doutorado, concluído em 1978. Alguns anos depois, no início da década de 80, ele se integrou ao fluxo dos Chicago Boys e foi convidado para lecionar no Chile, em um contexto de perseguição a professores e limpeza nas universidades, já no auge da ditadura de Pinochet. Lá, Paulo Guedes viveu a implementação das principais medidas propostas pelo time de economistas da Escola de Chicago. E foram exatamente essas diretrizes que inspiraram parte de suas propostas para o Brasil de hoje, surfando na onda bolsonarista e agora sob o comando do novo Ministério da Economia. Se você lançar uma alternativa, e de novo, gente, não tem novidade nenhuma, isso foi feito lá atrás, 30 anos atrás no Chile. O Chile virou a Suíça latino-americana, migrou para um sistema de capitalização, democratizou a riqueza. Ainda que o Brasil tenha tido governos liberais do ponto de vista econômico, responsáveis pela privatização de empresas estatais e abertura da economia para o capital estrangeiro, a proposta que guia Paulo Guedes é de radicalizar muito mais esse processo. Talvez o projeto mais claro de Pinochet que Paulo Guedes procura incorporar à realidade brasileira é a mudança no sistema de aposentadorias. Nos anos em que Guedes viveu no Chile, José Pinheira, o mais poderoso Chicago Boy e irmão do atual presidente, Sebastião Pinheira, colocava em prática a privatização completa da previdência do país. No novo sistema, os trabalhadores eram obrigados a contribuir com 10% de seu salário para fundos privados, as chamadas AFPs, que administravam o dinheiro arrecadado. Hoje em dia, um oligopólio de 6 empresas controla esse setor no Chile. 5 delas são responsáveis por 94,6% das contribuições previdenciárias e chocantes 69,6% do PIB do país. Para os empresários, isso representa um lucro de $1.500.000 por dia. Já os trabalhadores que contribuíram durante os últimos 30 anos, hoje recebem uma aposentadoria de meio salário mínimo por mês, um valor que equivale a R$ 694. No Brasil, o governo Michel Temer fracassou ao tentar implementar a reforma da Previdência, fortemente rejeitada pela população. Com a eleição de Bolsonaro, no entanto, Paulo Guedes já deixou claro que retomar a pauta é uma de suas prioridades. Se as señales de los teléfonos están sendo sacadas